Olá galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. E hoje foi um dia intenso, né, no Clube Rubro-Negro. Este já é o meu terceiro vídeo em que o Dragão é o tema. O clube atleticano, a equipe goiana, está classificada para a terceira fase da Copa do Brasil. O Atlético é o primeiro time goiano a estar nessa condição. Daqui a pouco, né, neste momento que eu estou gravando o vídeo, daqui a pouco o Vila Nova enfrenta o Guarani e na quinta-feira o Goiás joga contra o Criciúma. Mas o fato é que o Atlético já está na terceira fase da Copa do Brasil. E eu vou trazer para vocês, né, a minha visão, que é que eu vi nesse jogo, nessa vitória do Atlético sobre o Nova Venécia, os pontos positivos, os pontos negativos, em que o Atlético precisa evoluir para a sequência da temporada. Não saia daí. O Atlético havia feito uma partida contra o Morrinhos, né? Foi quase aquela partida do resgate, do orgulho, né? O Atlético, um jogo muito intenso. Hoje foi um jogo diferente. Diferente também clima, pela questão do clima, né? Uma tarde, noite chuvosa em Goiânia, em alguns momentos de uma chuva forte. Durante uma parte do tempo o gramado suportou, né? Porque o gramado ele vai, a drenagem vai suportando, 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 e tem um momento que não tem mais como, né? Porque ela já fica cheia e aí a tendência é ela começar a aparecer alguns pontos em que a bola trava, né? A bola já não rola mais daquela maneira. Mas se o jogo de hoje tivesse sido em um campo ruim, teria sido um lamaçal, né? Eu gostaria de dizer assim, o estádio Antônio Ascioli suportou a chuva com dignidade, né? Porque ele terminou o jogo com dignidade. O gramado ainda tinha boas condições de jogo, mesmo depois de horas de chuva, né? Vamos dizer assim. E isso, evidentemente, que muda um pouco a configuração do jogo. O Atlético é um time mais técnico, né? A tendência é que buscasse muito esse jogo técnico para superar o adversário. Do outro lado, um Nova Venécia organizado no primeiro tempo e corajoso no segundo tempo. A equipe do técnico Cássio Barros marcava num 4-5-1 na primeira etapa, deixava só o Patrick lá na frente. E do outro lado, na segunda etapa, ele muda o time para marcar num 4-4-2, adianta a marcação e chegou a terminar o jogo com três atacantes, né, jogando espetados em cima da defesa do Atlético. Então o Atlético não enfrentou um adversário bobo. Evidentemente que existe uma diferença muito grande entre as equipes, isso é um fato, né? Mas o Atlético não enfrentou um time desprezível, vamos dizer assim. A atuação do Atlético não foi de encher os olhos, criou pouco, voltou a demonstrar aquela lentidão na transição da defesa para o ataque. O Atlético sai muito devagar, toca muito de lado, você vê poucos passes verticais e pensa que o Marlon Freitas tem uma participação decisiva nisso, está jogando muito lateralmente, muito passe recuado. O Marlon sempre se destacou pelas enfiadas de bola, pelos bons lançamentos. Hoje eu vi um bom lançamento dele no segundo tempo, numa bola que ele abriu do lado direito para o Montenegro. O Montenegro saiu da área, recebeu espaço, a jogada não deu em nada, mas foi a única jogada mais ousada, vamos dizer assim, do camisa 8 do Atlético. Penso que o Marlon precisa retomar essa confiança, né, para tentar o algo diferente, para tentar essa jogada mais avançada. Jorginho, um jogo apagado, Brian Montenegro muito apagado, o Elton Rato outra vez devendo, né? O jogador que começou muito bem a temporada, mas sumiu ao longo dos últimos jogos. Eu penso que um banco para o Elton Rato neste momento poderia fazer bem, sabe? Às vezes o jogador precisa dessa chacoalhada, desse choque, de sentir que pode correr risco de perder a posição, porque senão o cara vai se acomodando, vai fazendo jogos ruins, jogos ruins, jogos ruins, e ele nunca sai do time, e ele vai ficando numa situação cômoda, e eu penso que o Humberto precisa imaginar sobre isso. Mas o Wanderson falhou mais uma vez, né, em um gol ele havia falhado duas vezes nos jogos aí contra o Vila Nova. Hoje ele falhou um pênalti bobo, caiu abraçando o jogador da equipe do Nova Venécia.
Eu vi alguns questionando que não foram. Na minha visão, para mim foi pênalti, e um pênalti infantil cometido pelo defensor atleticano. Eu imagino que o Atlético vai precisar reforçar este setor, tá? Porque quando você pega um campeonato brasileiro com atacantes muito mais capacitados, aí a tendência é que essas dificuldades fiquem ainda mais explícitas do que está ficando até agora em competições, na competição estadual e também na Copa do Brasil, onde o Atlético até agora não pegou nenhum time diferente destes que ele pega no Campeonato Goiano, né? Os dois times que o Atlético enfrentou na Copa do Brasil são equipes vamos dizer, de um poder técnico próximo aos times aqui mesmo do interior de Goiás. E de quem eu gostei, né, no jogo? Gostei muito do Baralhas, inclusive não concordei com a substituição dele no segundo tempo. Achei que o Edson, o Humberto, tinha que ter mexido no Marlon. O Marlon já estava se arrastando no final do segundo tempo. E o Baralhas era o jogador da combatividade. Estava de um lado, de outro, até com a bola nos pés também, fazia uma boa partida, com bons passes. E aí o treinador acabou colocando o Edson no lugar dele. Gostei também do Shailon, para mim, principal jogador do Atlético, não só pelos gols, mas foi o jogador mais criativo da equipe, foi o jogador mais lúcido, vamos dizer assim, entre aqueles que começaram o jogo, do meio campo para frente, sem dúvida, foi o Shailon. Então foram os dois jogadores que eu mais gostei da atuação hoje no Atlético. O Baralhas, o volante, e o Shailon, o atacante. Pelas laterais, Dudu razoável, Arthur Henrique um primeiro tempo fraco, perdendo a disputa direta com o Dodô, né, um baixinho do cabelo pintado da equipe do Nova Venécia, deu muito trabalho. O Arthur foi inclusive substituído no intervalo pelo Rainer, que fez a sua estreia pelo Atlético, e o Rainer estancou ali. Foi uma mexida do Humberto Loser que deu certo. O Rainer entrou no jogo e não deixou que a equipe do Nova Venécia criasse praticamente mais nada ali pelo lado direito do seu ataque. O treinador, às vezes, ele erra, mas às vezes ele acerta também. E a gente precisa sempre ressaltar os dois lados, até porque não há uma ideia de se elogiar a qualquer custo, nem de se criticar a qualquer custo, né? A gente precisa sempre buscar ser imparcial e buscar citar aquilo que a gente está vendo. Então, para mim, o Atlético não fez um grande jogo, mas conseguiu o seu objetivo. O Atlético não faz uma grande temporada, tecnicamente falando, mas até agora o Atlético não perdeu nada. O Atlético segue vivo no Goiano, segue vivo na Copa do Brasil, ainda vai estrear na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Então é uma temporada que até o momento o Atlético pode ter perdido jogos, não feito grandes atuações, mas em tudo que ele disputa, ele está vivo. E esse é um ponto, né? Porque se a gente observar, a Copa do Brasil ela é uma competição de resta um, vamos dizer assim. Todo mundo vai morrendo até sobrar só um. E o Atlético está vivo. Após essa fase, né, concluída essa segunda fase, 60 times já terão deixado a Copa do Brasil. Olha só, de 92, 60 já estarão fora do torneio. E o Atlético está entre os 32 que vai disputar a próxima fase. Agora, sobre essa próxima fase, os 32 classificados, os 16 melhores ranqueados ficarão de um lado, os outros 16, dos 17º ao 32º, ficarão do outro lado. O Atlético já sabe que estará no primeiro pote. Isso significa que o time rubro-negro terá na próxima fase, no sorteio, uma equipe pior ranqueada do que ele. Então o Atlético vai jogar ali com equipes que estão ali do 19º, 20º, 21º, provavelmente para baixo, né, no ranking da CBF. Então o Atlético não terá como pegar as equipes da Libertadores, por exemplo, né, que são os times mais temidos. Não há esse risco na próxima fase. Então o Atlético provavelmente vai pegar aí ou algum time da Série A, que está lá mais embaixo no ranking, pode ser um Coritiba, pode ser o Goiás, algo assim, ou vai pegar equipes da Série B, Série C, Série D ou sem séries, né, os outros classificados. Isso já é fato. Então o Atlético tende, muito provavelmente, a pegar mais uma equipe, entre aspas, fraca, né, ou pelo menos uma equipe menos ranqueada, de uma tradição menor do que a dele. Corre risco de pegar um clássico, por exemplo? Pode, né? A gente não sabe o que é que vai dar nesses resultados aí do Vila e do Goiás, mas pode ter um Atlético Vila, mais um, né? Pode ter um Atlético Goiás, pode ter um Atlético Coritiba, né? Estou falando aqui equipes que são tradicionais, mas também pode dar um Atlético Ceilândia, Atlético Portuguesa do Rio de Janeiro,
né, também é uma possibilidade, tá bem? Falei aí das minhas impressões nesse jogo, falei também da importância da classificação do Atlético, mas quero saber de você, torcedor atleticano, que acompanhou o jogo, seja no estádio ou na TV, como é que você viu essa vitória atleticana, de quem você gostou, de quem você não gostou, e o que é que você espera para a sequência, seja do Campeonato Goiano, que o Atlético estará no campo no final de semana, ou seja, pela Copa do Brasil. Muito obrigado pela audiência, por assistir o vídeo até o final, e até a próxima.